Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Conto A Orquídea Hesitante, de Arthur C. Clarke. Embora poucas pessoas no gamo branco admitam que algumas das histórias de Harry Purvis possam ser verdadeiras, todo mundo concorda que certas fábulas são muito menos improváveis do que outras. Mas, seja qual for a escala de probabilidade adotada, o caso da orquídea hesitante tem uma cotação baixíssima. Não me lembro de que pretexto engenhoso Harry se serviu para iniciar sua narrativa. Talvez algum fanático cultivador de orquídeas tenha trazido para o bar sua última monstruosidade, e isto lhe dera partida. Não interessa. O fato é que me lembro da história. Afinal de contas, é o que importa. Desta vez, a aventura não envolvia ninguém da numerosa parentela de Harry, e ele evitou explicar exatamente como conseguirá saber tantos detalhes sórdidos. O herói, se é que podemos chamá-lo assim, desta epopeia de estufa era um inofensivo escriturário chamado Hercules Ketching. E se você pensa que esta é a parte mais inverossímil, fique por perto e veja o resto da história. Hercules não é o tipo de nome que se possa usar impunemente, mesmo nos melhores dias, e torna-se positivamente embaraçoso quando quem o usa mede 1,52 m e parece precisar de um curso de educação física para poder chegar a uns míseros 50 quilos. Talvez isso ajude a explicar por que a vida social de Hercules era tão restrita e seus únicos amigos cresciam em potes numa estufa úmida no fundo de seu jardim. Suas necessidades eram simples e gastava muito pouco consigo mesmo. Consequentemente, sua coleção de orquídeas e cactos era realmente notável. Tinha mesmo uma ótima reputação na fraternidade dos caetófilos e frequentemente recebia, de recantos longínquos do globo, pacotes cheirando a mofo e a florestas tropicais. Hercules só tinha um parente vivo, e dificilmente se encontraria uma figura que lhe fizesse contraste maior do que tia Henrietta. Ela media 1,80 m maciços, usava extravagantes padronagens de tweed marca Harris, dirigia um Jaguar com uma habilidade temerária e fumava um charuto atrás do outro. Seus pais tinham desejado um menino e até hoje não foram capazes de dizer se tiveram seus desejos satisfeitos ou não. Henrietta ganhava a vida, e uma vida muito boa, criando cães de várias formas e tamanhos. Raramente era vista sem um par de seus últimos modelos, e estes nunca eram daqueles caninos portáteis que as damas adoram levar em suas bolsas. Os canis Ketching eram especializados em grandes dinamarqueses, alsacianos e São Bernardos. Henrietta, desprezando os homens, com toda razão, por serem o sexo mais fraco, nunca se casara. Contudo, por uma razão ou outra, ela se tomou de um interesse avuncular, é isto mesmo, a palavra é precisamente esta, por Hercules, e ia visitá-lo quase todo fim de semana. Era um relacionamento muito estranho. Henrietta provavelmente sentia que Hercules reforçava seus sentimentos de superioridade. E se ele era um bom exemplo do sexo masculino, então os homens eram mesmo um grupinho lamentável. Mas, se esta era sua verdadeira motivação, ela estava absolutamente inconsciente disso e parecia gostar sinceramente do sobrinho. Tinha com ele uma atitude condescendente, mas nunca grosseira. Como seria de esperar, suas atenções não eram exatamente o que Hercules precisava para se livrar de seu próprio e bem desenvolvido complexo de inferioridade. A princípio, tolerava a tia, mas depois começou a ter horror de suas visitas regulares, de sua voz tonitruante e do esmagador aperto de mãos. Por fim, terminou por odiá-la. Com o correr do tempo, para falar a verdade, este ódio tornou-se a emoção preponderante em sua vida, excedendo até mesmo seu amor pelas orquídeas. Mas ele era bastante cuidadoso para não demonstrá-lo, sabendo muito bem que, se tia Henrietta descobrisse o que sentia por ela, seria capaz de parti-lo pela metade e atirar os pedaços a seu bando de lobos. Assim, não havia jeito de Hercules expressar seus sentimentos reprimidos. Tinha que ser polido com tia Henrietta, mesmo quando estava com instintos assassinos, e frequentemente sentia mesmo ganas de matá-la,
apesar de saber que nunca faria nada neste sentido. Até que um dia, de acordo com o fornecedor, a orquídea veio de algum lugar na região do Amazonas, um endereço postal bastante vago. Quando Hércules a viu pela primeira vez, não ficou nada impressionado, mesmo amando orquídeas como amava. Não passava de raiz disforme, do tamanho do punho de um homem. Fedia a deterioração e deixava no ar uma leve sugestão de ranço de carniça. Hércules achava que podia até nem vingar, e foi o que disse ao vendedor. Talvez por isso a tenha comprado tão barato. Levou-a para casa sem muito entusiasmo. A raiz não deu sinal de vida por um mês, mas isso não o preocupou. Então, um dia, apareceu um pequeno broto verde que começou a arrastar-se para a luz. Depois disso, o progresso foi rápido. Logo havia um caule carnudo, grosso, do tamanho do antebraço de um homem e de uma tonalidade verde positivamente virulenta. Perto do topo do caule havia uma série de saliências curiosas circundando a planta, que, fora disso, não apresentava mais nenhuma característica especial. Hércules ficou muito excitado. Agora tinha a certeza de que uma espécie inteiramente nova havia caído em suas mãos. Dali em diante, o índice de crescimento passou a ser fantástico. Logo a planta estava mais alta que Hércules. Não que isso fosse grande coisa. As saliências estavam se desenvolvendo e parecia que, a qualquer momento, a orquídea ia explodir em florescência. Sabendo como certas flores têm vida curta, Hércules esperava ansiosamente e passava todo o tempo que podia na estufa. A despeito de toda sua vigilância, a transformação ocorreu à noite, enquanto dormia. De manhã, a orquídea estava orlada por uma série de 8 rebentos pendentes, quase chegando ao chão. Eles deviam ter se desenvolvido dentro da planta e emergido com uma velocidade explosiva para o mundo vegetal. Hércules ficou parado, olhando para o fenômeno com assombro, depois foi trabalhar pensativo. Naquela tarde, enquanto regava a planta e verificava a terra do vaso, observou um fato mais peculiar ainda. Os rebentos estavam engrossando e não eram completamente imóveis. Tinham uma ligeira, porém manifesta tendência a vibrar, como se possuíssem vida própria. Até Hércules, com todo o seu interesse e entusiasmo, achou aquilo bem inquietante. Alguns dias depois, não havia mais nenhuma dúvida. Quando ele se aproximava da orquídea, os rebentos oscilavam em sua direção num movimento desagradavelmente sugestivo. A impressão de fome era tão forte que Hércules começou a se sentir muito, mas muito incomodado mesmo, e alguma coisa no fundo de sua mente começou a importuná-lo. Levou um bocado para ele se lembrar o que era, e, então, disse consigo mesmo: "É claro, que burrice a minha!" E saiu correndo para a biblioteca do bairro. Lá passou uma meia hora interessantíssima, relendo uma pequena obra de um tal H.G. Wells intitulada A Florescência da Estranha Orquídea. Santo Deus! Pensou Hércules, quando terminou de ler o conto. Por enquanto, ainda não tinha se manifestado o tal perfume intoxicador que podia dominar a vítima cobiçada pela planta, mas, sob os demais aspectos, todas as características eram muito parecidas. Hércules voltou para casa muito inquieto mesmo. Abriu a porta da estufa e ficou parado olhando, através da avenida de folhagens, para seu espécime predileto. Calculou o comprimento dos rebentos, já se surpreendia chamando-os de tentáculos, e, cuidadosamente, aproximou-se até o que lhe pareceu uma distância segura. A planta realmente dava uma impressão de vivacidade ameaçadora muito mais apropriada ao reino animal do que ao vegetal. Hércules lembrou-se da triste história do Dr. Frankenstein e não achou graça nenhuma. Mas, realmente, aquilo era ridículo. Essas coisas não acontecem na vida real. Bem, havia uma maneira de verificar. Hércules foi até a casa e voltou, alguns minutos mais tarde, com um pedaço de carne crua amarrado na ponta de um cabo de vassoura. Sentindo-se um perfeito idiota, avançou para a orquídea, como faria um domador de leões com seus pupilos, na hora da refeição. Por um momento, nada aconteceu. Depois, 2 rebentos começaram a retorcer-se agitadamente. Começaram a oscilar para frente e para trás, como se a planta estivesse se decidindo.
Subitamente, deram uma chicotada no ar com tal velocidade que praticamente ficaram invisíveis. Enrolaram-se em torno da carne, e Hércules sentiu um puxão forte na ponta do cabo da vassoura. A carne não estava mais lá. A orquídea a estava agarrando o seio, se é que se pode usar esta imagem. Pelas barbas de Josafá! Gritou Hércules. Era raríssimo ele usar uma linguagem tão forte. A orquídea não deu sinais de vida por 24 horas. Estava esperando a carne deteriorar, também, desenvolvendo seu sistema digestivo. No dia seguinte, uma rede do que pareciam pequenas raízes tinha coberto o ainda visível pedaço de carne. À noitinha, a carne tinha desaparecido. A planta tinha provado sangue. As emoções de Hércules, enquanto cuidava do seu tesouro, estavam curiosamente misturadas. Havia vezes em que ela quase lhe dava pesadelo, e ele tinha visões de uma gama completa de possibilidades horríveis. A orquídea estava agora muito forte. Se ele ficasse ao seu alcance, estaria perdido. Mas é claro que não havia o menor perigo disso acontecer. Ele tinha construído um sistema de tubulações para poder irrigá-la à distância, e sua alimentação menos ortodoxa era simplesmente atirada dentro do raio de ação de seus tentáculos. Já estava comendo meio quilo de carne crua por dia, e Hércules tinha a incômoda sensação de que poderia dar conta de quantidades muito maiores se lhe fosse dada a oportunidade. Os escrúpulos naturais de Hércules eram, no conjunto, sobrepujados por sua sensação de triunfo por estar de posse de tal maravilha botânica. A qualquer momento que escolhesse, poderia transformar-se no criador de orquídeas mais famoso do mundo. Era típico de sua perspectiva algo acanhada nunca lhe ter ocorrido que outras pessoas, além de orquidófilos, pudessem estar interessadas em seu bichinho de estimação. A criatura já estava com cerca de 1,80 m, aparentemente, ainda em fase de crescimento, embora este agora fosse muito mais vagaroso. Todas as outras plantas tinham sido removidas de seu canto na estufa. Não que Hércules temesse que ela tivesse instintos canibalescos, mas para permitir que ele cuidasse das outras sem perigo. Ele esticara uma corda atravessando a passagem central, para não haver riscos de se colocar acidentalmente ao alcance daqueles 8 braços pendentes. Era óbvio que a orquídea tinha um sistema nervoso altamente desenvolvido e qualquer coisa muito próxima da inteligência. Sabia quando ia ser alimentada, e exibia sinais inequívocos de prazer. O mais fantástico de tudo, apesar de Hércules ainda não estar muito certo, é que parecia capaz de emitir sons. Algumas vezes, pouco antes da refeição, pensou ouvir um assobio numa frequência incrivelmente alta, margeando as bordas da audição. Um morcego recém-nascido poderia ter uma voz assim. Ele ficava imaginando para que serviria. Será que a orquídea atraía a presa para suas garras por intermédio do som? Se era assim, achava que a técnica não ia dar certo com ele. O tempo todo em que fazia essas interessantes descobertas, Hércules não deixou de ser perturbado por tia Henrietta e atacado por seus mastis, que nunca eram tão domesticados quanto ela afirmava. Normalmente nas tardes de domingo vinha rugindo seu carro rua acima, com ela ladeada no banco por um cachorro, e com outro ocupando quase todo o compartimento de bagagens. Então, voava a escada acima, 2 degraus de cada vez, deixava Hércules quase surdo com seus cumprimentos, semi-paralisava-o com seu aperto de mãos e soprava fumaça de charuto em sua cara. Houve uma época em que ele ficava aterrado pensando que ela fosse beijá-lo, mas já muito compreenderá que um comportamento assim tão efeminado seria absurdo à sua natureza. Tia Henrietta via as orquídeas de Hércules com um certo desprezo. Considerava perder o tempo de descanso numa estufa uma recreação muito estéril. Quando ela queria descarregar a pressão, ia atrás de caça grossa no Quênia. Isto não ajudava nada a torná-la mais simpática a Hércules, que detestava esportes sangrentos. Mas, a despeito da crescente repugnância por sua dominadora tia, todo domingo à tarde ele, muito dócil, preparava o chá e os dois tinham juntos um tete-a-tete que, pelo menos na superfície, parecia perfeitamente amistoso. Nunca passou pela cabeça de Henrietta que, enquanto servia o chá, Hércules ficava desejando que este contivesse veneno. Ela era, lá no fundo, bem atrás daquelas muralhas inexpugnáveis,
uma pessoa de bom coração, e conhecer os sentimentos de Hércules a teria magoado profundamente. Hércules não falou de seu polvo vegetal para tia Henrietta. De vez em quando, mostrava-lhe seus espécimes mais interessantes, mas aquele ele reservava para si. Talvez, mesmo antes de ter arquitetado todo o seu plano diabólico, o seu subconsciente já estivesse preparando o terreno. Foi num domingo, bem tarde, quando o ronco do jaguar já tinha se perdido na noite e Hércules, na estufa, tentava recompor seus nervos em pedaços, que a ideia surgiu amadurecida em sua mente. Estava olhando a orquídea, observando como os tentáculos agora estavam grossos como o polegar de um homem, quando uma visão das mais agradáveis passou como um relâmpago por seus olhos. Viu tia Henrietta debatendo-se, indefesa, nas garras do monstro, incapaz de se defender de seus tentáculos carnívoros. Ora, seria o crime perfeito. O distraído sobrinho chegaria tarde demais. Não haveria como socorrê-la. Quando a polícia atendesse a seus frenéticos apelos, constatariam, num relance, que tudo não passava de um deplorável acidente. É verdade, haveria um inquérito, mas a admoestação do juiz se abrandaria ao observar a evidente aflição de Hércules. Quanto mais pensava na ideia, mais gostava dela. Não via defeitos, desde que a orquídea cooperasse. Evidentemente, este seria o grande problema. Teria que planejar um curso de treinamento para a criatura. Ela já parecia suficientemente diabólica. Só teria de lhe dar uma disposição de ânimo de acordo com a aparência. Levando-se em consideração que não tinha experiência anterior na matéria e que não havia autoridades a serem consultadas, Hércules procedeu de uma forma séria e correta. Balançava pedaços de carne, pendurados na ponta de uma vara de pesca, quase ao alcance da orquídea, até a desgraçada açoitar seus tentáculos num frenesi. Nessas horas, seu guincho de alta frequência era claramente audível, e Hércules se perguntava como é que ela conseguia emitir o som. Gostaria, também, de saber onde ficavam seus órgãos de percepção, mas isto ainda era outro mistério que não poderia ser solucionado sem um exame mais detalhado. Se tudo corresse bem, talvez tia Henrietta tivesse uma rápida oportunidade de investigar esses interessantes fatos, se bem que provavelmente iria estar ocupada demais para relatar suas conclusões em benefício da posteridade. Não havia dúvida de que a fera era suficientemente poderosa para dar conta de sua vítima em perspectiva. Certa vez, chegará mesmo a arrancar um cabo de vassoura das mãos de Hércules. Mesmo que isto em si não provasse muita coisa, o estalo desagradabilíssimo da madeira, um segundo depois, trouxe um sorriso de satisfação aos lábios de seu treinador. Começou a ser muito mais afável e atencioso com sua tia. Em todos os aspectos, era mesmo um modelo de sobrinho. Quando Hércules achou que suas táticas de picador já tinham levado a orquídea ao estado de espírito desejado, perguntou a si mesmo se não era tempo de testá-la com uma isca viva. Este problema ocupou algumas semanas, durante as quais olhava especulativamente para cada gato ou cachorro que passasse na rua. Finalmente abandonou a ideia, mas por um motivo bem peculiar. Era, pura e simplesmente, bondoso demais para pô-la em prática. Não tinha jeito. Tia Henrietta teria que ser a primeira vítima. Fez a orquídea jejuar durante 2 semanas antes de pôr em ação seu plano. Era o máximo que se atrevia a arriscar. Não queria enfraquecer o animal, apenas estimular seu apetite de forma a tornar mais certo o resultado do encontro. Assim, depois de levar para a cozinha as taças de chá e sentar-se fora da corrente de ar que trazia a fumaça do charuto de tia Henrietta, disse com ar casual: "Gostaria de lhe mostrar uma coisa, titia. Guardei-a esse tempo todo para lhe fazer uma surpresa. Vai matá-la de rir." Aquilo, pensou, não era uma descrição perfeitamente acurada, mas dava uma ideia geral. Titia tirou o charuto da boca e olhou para Hércules francamente surpresa. Então, tonitruou ela: "Os milagres estão aí mesmo. O que você andou tramando, seu maroto?" Deu-lhe um tapa brincalhão nas costas, expulsando todo o ar de seus pulmões. "A senhora não vai acreditar", disse Hércules entre os dentes, quando recuperou o fôlego. "Está na estufa." "Ah", falou a tia, absolutamente perplexa.
Sim, venha comigo dar uma espiada. A senhora vai experimentar uma sensação diferente. Titia deu uma fungada que talvez indicasse descrença, mas seguiu Hércules sem mais perguntas. Os dois cães alsacianos que estavam diligentemente mastigando o tapete olharam para ela, ansiosos, e começaram a se levantar, porém ela dispensou-os com um gesto. Quietos, meninos, ordenou asperamente. Volto num minuto. Hércules achou que era bastante improvável. A tarde estava escura e as luzes da estufa apagadas. Quando entraram, titia bufou. Raios! Hércules, este lugar fede como um matadouro. Não sinto um mau cheiro assim desde que atirei naquele elefante em Bulawaio e levamos uma semana para encontrá-lo. Sinto muito, titia. Desculpou-se Hércules, empurrando-a para a frente na escuridão. É o novo adubo que estou usando. Os resultados são surpreendentes. Continue. Mais alguns metros. Quero que isto seja uma surpresa de verdade. Espero que não seja uma gracinha, disse titia, desconfiada, marchando para frente. Posso lhe jurar que não é, replicou Hércules, com a mão no interruptor de luz. Podia apenas antever a forma fantasmagórica da orquídea. Titia estava agora a uns 3 metros dela. Esperou até que ficasse bem dentro da zona de perigo para apertar o comutador. Tudo ficou paralisado por um momento quando a cena foi inundada de luz. Tia Henrietta freou de repente e ficou ali parada, mãos nas cadeiras, em frente da orquídea gigante. Durante um instante, Hércules teve medo que ela retrocedesse antes da planta entrar em ação. Mas o que viu foi ela calmamente examinando a planta, incapaz de se decidir que diabo era aquilo. Levou 5 segundos para a orquídea se mover. Então os tentáculos pendentes entraram em ação como um raio, mas não do modo que Hércules esperava. A planta enrolou-os todos, bem apertados à volta de si mesma, como para se proteger, enquanto dava simultaneamente um grito altíssimo, de puro terror. Num único momento de dolorosa desilusão, Hércules percebeu a terrível verdade. Sua orquídea era uma perfeita covarde. Podia dar conta da vida selvagem da floresta amazônica, mas deparar-se subitamente com tia Henrietta tinha demolido sua coragem. Quanto à vítima em perspectiva, ficou observando a criatura com um espanto que rapidamente transformou-se em outra emoção. Girou em seus calcanhares e apontou um dedo acusador para seu sobrinho. Hércules rugiu. A pobrezinha está morrendo de medo. Você tem andado implicando com ela? A única coisa que Hércules podia fazer era ficar ali, em pé, com a cabeça baixa de vergonha e frustração. Não, titia, balbuciou. Acho que ela é nervosa de nascença. Bem, eu estou acostumada com animais. Você deveria ter me chamado antes. A gente tem que tratá-los com energia, mas gentilmente. Bondade sempre funciona, desde que a gente deixe bem claro para eles quem é que manda. Vamos, Biluzinha, não tenha medo da titia. Ela não vai machucar você. Pensou Hércules no seu desespero impotente, uma cena revoltante. Com brandura surpreendente, titia agitava-se à volta da bruta, dando-lhe tapinhas amistosos e acariciando-a até que os tentáculos relaxaram e o estridente assobio foi morrendo. Depois de alguns minutos dessa paparicação, parecia que ela tinha controlado seu medo. Hércules finalmente fugiu com um soluço abafado, quando um dos tentáculos adiantou-se rastejando e começou a acarinhar os dedos nodosos de Henrietta. Dali em diante, tornou-se um homem liquidado. E, o que era pior, jamais conseguiu escapar das consequências do crime que não chegará a cometer. Henrietta tinha adquirido um novo bichinho de estimação e já não mais o visitava apenas nos fins de semana, mas também 2 ou 3 vezes no decorrer da mesma. Era óbvio que não confiava em que Hércules cuidasse direito da orquídea e suspeitava que ele ainda a maltratasse. Trazia guludices rejeitadas até por seus cães, mas que a orquídea aceitava delicada. O cheiro, que até então ficará confinado à estufa, começou a se espalhar pela casa. E assim, concluiu Harry Purvis ao chegar ao fim desta inverossímil narrativa, ficaram as coisas, para a satisfação de, pelo menos, 2 dos personagens citados. A orquídea está feliz e tia Henrietta tem alguma coisa, ou seria alguém, a mais para dominar.
De vez em quando, a criatura tem um colapso nervoso quando um rato entra na estufa, e a titia corre para consolá-la. Quanto a Hercules, não há a menor possibilidade dele vir a causar problemas novamente a qualquer uma delas. Parece ter afundado numa espécie de inércia vegetal. Na verdade, disse Harry, pensativamente, a cada dia que passa, mais ele se parece com uma orquídea. Do tipo inofensivo, é claro. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.